Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela All TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 13h, curta, comente e compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp. É importante que você interaja com a gente, enviando perguntas aqui aos nossos entrevistados. Vai o número 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje é terça-feira e vamos escalar aqui os nossos convidados de hoje para análise, para o debate dos assuntos que estão propostos na pauta do programa Gente que Fala. Eu apresento aqui o Henri Gomes, ele é Maharaja Branco do Reino do Vale Capatanga. Henri Gomes, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, Mauro, pelo convite e aos demais participantes pelo convite também para poder conversar um pouco mais sobre o que é o temas de casas reais e outras índoles ao respeito disso. Estarei ao seu... Obrigado pela presença, pela gentileza com o programa Gente que Fala. De fato, a gente vai falar sobre as casas reais, esclarecer o que são as casas reais e essa denominação, esse título que eu acabei de dizer aqui, que é o Maharaja Branco do Reino do Vale Capatanga. Bom, também com a gente a Elisa Mondê, artista plástica, decoradora, curadora de arte. Tudo bem, Elisa? Como está? Seu áudio, você está com o microfone fechado? Seu áudio não está... Vamos lá, Elisa Mondê, artista plástica, decoradora, curadora de arte. Vamos ver se já está tudo bem com o seu áudio. Está me ouvindo? Sim, sim, sim. Ok. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. A gente tem algum problema no seu áudio, não sei se é o fone de ouvido aí, o microfone do seu fone de ouvido, pode ser que esteja com algum problema. Ou aí a conexão do plug no seu equipamento. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Então, eu estava dizendo que é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença, Elisa. Vamos seguir aqui então com o Ricardo Davi, ele é engenheiro, CEO da construtora W Tensai e da W Tensai Cultural. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Será uma honra para mim e para todos que estão nos ouvindo, né? Que a gente possa dar boas informações aí a respeito das áreas. Muito bem, assim será. E também com a gente, Sérgio Jafé, advogado e especialista em direito imobiliário, sempre colaborando com a gente, sempre presente no programa Gente que Fala. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Sérgio, tudo bom? Eu que agradeço, Mauro, a você, a Zenilda, ao Fausto, ao Pedro, pelo sempre indispensável convite e é um prazer estar aí nesse bate-papo. Pelo jeito, hoje também vai ser um bate-papo bem interessante, né? Com os demais componentes aí da bancada de hoje. Novamente, muito obrigado pelo convite. Então vamos lá, minha gente, 12h03, no programa Gente que Fala. O primeiro assunto é o seguinte: espera-se um cenário diferente para o futuro, não muito distante, com soluções de tecnologia para problemas de mobilidade e segurança na vida urbana. A proposta das cidades inteligentes, ou Smart Cities, é desenvolver recursos avançados para tornar o cotidiano mais prático e conectado. Mas não apenas isso. Essas cidades devolvem a chamada vida de verdade aos seus cidadãos, com espaço de lazer e convivência, práticas sustentáveis e acesso a muita arte e também cultura. Davi, você que é engenheiro, eu me socorro inicialmente de você para a gente tratar desse tema. Como é que está o Brasil na evolução, né, no sentido aí das cidades inteligentes? Estamos perdendo muito terreno, não? Com certeza, estamos perdendo terreno, mas a tecnologia está chegando, né? E essa perda de terreno é exatamente devido ao incremento de novas tecnologias, né? Como o 5G, que está chegando agora. Isso vai nos facilitar
com certeza, a criação de não só cidades inteligentes, como nas cidades maiores, como São Paulo e demais capitais, tornar os bairros também inteligentes, né? Mas Então, o 5G é incipiente, está em algumas capitais e nos bairros mais chiques, nos bairros mais nobres. O que a gente poderia ter até aqui sem 5G, a gente está muito atrás dos países avançados? eu acredito que não. Eu acredito que o Brasil, hoje, ele perde algumas áreas, tipo saneamento, sinalização de cidades, né? Para algumas cidades ocidentais, vamos dizer assim, da Europa, né? Mesmo Nova York, por exemplo. Mas o Brasil, hoje, eu acredito que com as novas tecnologias, como eu já disse, e com a visão dos novos formandos que estão chegando, né? Nós já estamos ficando um pouco mais, vamos dizer assim, mais à moda antiga, com essa nova turma de tecnólogos que estão chegando, eles estão só trazendo conhecimento, não só em áreas médicas, como em áreas tecnológicas, né? E de avanço nas próprias cidades, né? Elisa, sabe, uma pergunta assim, que cutuca, assim, que não, aquela pergunta que tá no ar, que paira no ar. As cidades inteligentes, evidentemente, são baseadas em soluções de tecnologia. E a gente tem aí um grande fosso, né, entre aqueles que têm acesso à tecnologia e aqueles que estão com grande dificuldade. Então, a cidade inteligente, de certa forma, embora traga, como eu disse aqui no final, né, a vida de verdade, com espaços de lazer, convivência, práticas sustentáveis e acesso à arte e cultura, ao mesmo tempo, isso não pode aprofundar ainda mais esse fosso existente entre aqueles que têm a condição do acesso à tecnologia e aqueles que não têm. Isso é um problema que nós temos que cada vez mais diminuir esse afastamento social. E eu acredito que com a educação, com o ensino profissionalizante e com apoio para os jovens poderem estudar muito mais do que está se estudando hoje em dia. Nós precisamos de estudo, concorda? Sim, precisamos. E é uma corrida contra o tempo, porque essas soluções tecnológicas e tudo como vem ocorrendo é numa velocidade absolutamente impressionante. E o tempo não está de acordo, né, no que se refere à educação, né? Na verdade, eu acho que isso está bem defasado. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito otimista e eu acredito que a tecnologia, o mundo todo respira o bem-estar, a saúde, o comer saudável. Então, nós estamos num momento de evolução. A neuroarquitetura, que é a forma de bem-estar dentro da sua própria casa, como você sentir, o que você gosta de fazer dentro da sua casa, nesse momento pós-pandêmico, que talvez nós não voltamos mais a viver em escritórios, talvez a gente viva desse momento na história em diante, cada vez mais o home office. Então, nós precisamos realmente melhorar e estar com as nossas casas, o nosso lar muito confortável, que a neuroarquitetura traz isso para nós, além da biofilia, que é trazer o verde para dentro, né? A natureza. O homem, ele vive muito melhor com a natureza. Ele se equilibra, energiza. Henri, para aproveitar aí a sua experiência, você que agora está no Brasil, está em São Paulo, mas está aí pelo mundo, você tem muitas atividades no mundo afora e certamente conhece bastante das cidades inteligentes, já passou por muitas delas. Qual é o nosso desafio aqui diante do que você tem aí dos seus olhos, mundo afora? Eu vejo, da minha experiência, com relação à tecnologia, o Brasil está avançando, mas falta avançar bastante nessa possibilidade, mas acredito que vai chegar um momento com os novos TIs que estão aparecendo, nesse aspecto, vai ir melhorando a nova tecnologia e também aplicando o que a Elisa comentou do home office. Muitos países fora aplicaram, na época da pandemia, muito tema de home office, e inclusive seguem aplicando. Por exemplo, no caso do Chile,
eles aplicaram vários meses o home office. Inclusive, se foi proibido você circular de forma na rua mais de 2 vezes por semana. Na Suécia, com respeito à Suécia, que eu posso comentar, que já estive em diferentes oportunidades, quase todos os sistemas da Suécia são eletrônicos ou são conectados ao sistema, vamos dizer, 5G. Por exemplo, em todos os estacionamentos tem sistema para você recarregar seu carro elétrico de forma gratuita. As portas quase todas se abrem de formas automáticas. Então, acho que o Brasil está caminhando para, obviamente, a evolução dos 5Gs e a evolução dos TIs. Um pouco mais lento, mas está caminhando, sim. E acho que isso vai beneficiar tanto o tema de trabalho, porque as pessoas podem fazer um trabalho home office, ficar mais tempo com a sua família em casa, e também, obviamente, desfrutar de mais tempo de lazer com seus conterrâneos e podendo também estudar, por que não, através de formas por internet. Isso facilita muito as pessoas e um ponto importante, não significa que a pessoa presencialmente vai melhorar ou dificultar a sua capacidade cognitiva ou de conhecimento, fazendo um curso via online ou presencial. Eu acho que a diferença nenhuma nesse caso. Para a pessoa é até melhor, porque ela vai estar mais relaxada no seu ambiente. Isso se provou com o tema da pandemia, e acredito que assim, inclusive, as empresas economizam em espaço para funcionários, melhores tempos e coisas assim, e melhora para a educação também, nesse aspecto. Até melhora para a saúde, nesse caso. Sérgio Jafé, administrar é eleger prioridades, principalmente quando as carências são muito grandes, e o Brasil é um país cheio de carências nessa questão de soluções de tecnologia. O que você acha fundamental? O que deve surgir primeiro nesse aspecto? É a questão da mobilidade, a questão do transporte, seria o ponto primordial aí para essas soluções de cidades inteligentes? Olha, em primeiro lugar, Mauro, eu acho que para ter cidades inteligentes nós temos que ter governantes inteligentes. É isso que está faltando aí. Parar com essas politicagens e olhar mais para a população. Veja, eu vejo só com um pouco de temor, eu vou fugir um pouco da pergunta, mas eu vou falar rapidamente o seguinte: eu tenho um certo temor do home office em se propagar ad eterno, porque você veja bem, por exemplo, você tinha escritórios, pequenos consultórios, né, aqueles consultórios que não requerem instrumentos pesados ou coisa parecida, que eram alugados. Então, você tinha pequenas salas de 25, 30, 50 metros que eram alugadas e que hoje ficaram para trás, porque as pessoas se acostumaram ao home office, né? E você está tendo hoje uma oferta muito grande nesses imóveis e, consequentemente, uma deterioração nos condomínios onde eles se situam. Tá certo? Então, veja, você tem um prédio de escritórios, por exemplo, salas comerciais de pequenas metragens. Hoje você verifica que muitos estão desocupados porque as pessoas, logicamente, entenderam que tinham que trabalhar de home office e como aí foi falado agora, né? Eu não consigo amarrar, eu estou perdido no Maharaja. Maharaja, né? Maharaja. Desculpe, não tem problema. É o Anri. Mas como ele muito bem falou, as pessoas, o home office deixa realmente a pessoa trabalhar de uma forma mais tranquila, você está no seu ambiente, né? A própria Elisa também, ao salientar sobre as questões, né, da tecnologia, sobre o que a tecnologia propicia, eu também concordo.
Só que, veja, eu só vejo com essa preocupação esse problema no campo de vista imobiliário, de valorização e desvalorização dos prédios. A questão é que isso também ajuda até na questão até da mobilidade, porque, veja bem, você tem uma diminuição lógica de tráfego, de frequência em transportes públicos, daquele público, vamos dizer, de informais, né? Ou de autônomos, eu poderia dizer, não de informais, de autônomos. Mas isso me causa, sim, uma certa preocupação. Sim, a gente entende o seu olhar, a sua preocupação, afinal de contas, você é da área do direito imobiliário, né? Então, todo esse momento que se vive aí de salas vazias, espaços vazios, realmente é bastante preocupante. Agora, é que a gente percebe, né, que a cada crise as ideias acabam aparecendo, as soluções acabam aparecendo, do mesmo jeito que as pessoas aqui, né, a gente não tinha o hábito da ferramenta aqui da videoconferência, isso passou a ser o dia a dia de cada um a partir da pandemia. Certamente as ideias vão surgir também para suprir essas carências aí que hoje estão na área imobiliária. Você não acredita, Sérgio? Eu acredito que até, de repente, vai dar direito, por exemplo, a um retrofit. Inclusive, até o governo federal, recentemente, editou uma norma em que, até para se alterar a destinação dos edifícios, hoje, com 2/3, você consegue fazer isso. Talvez passe, não sei se é possível, nós temos aí um engenheiro para dizer isso, né? Se é possível se alterar uma unidade, por exemplo, de escritório para transformá-la num pequeno estúdio, e aí sim jogar a moradia, inclusive até no centro, que tem muito, e que eu acho que o centro deve estar sentindo muito esse home office, o impacto do home office, se de repente isso poderia ser revertido para transformar em residências modernizadas, com tecnologia, como bem falou a Elisa. E aí sim você teria um revigoramento do centro, que eu acho que é fundamental para São Paulo. Acho que não só para São Paulo, como para as demais cidades grandes do país. Muito bem, 12h16, pessoal, o programa Gente que Fala segue aqui pela UTV, a TV da internet, estamos ao vivo, também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. E o próximo assunto por aqui, a Casa Real do Maharajá Branco é uma instituição cultural do Reino do Vale de Capatanga, no sudoeste da Ásia, reconhecida por entidades internacionais como a União Europeia e países do Sudeste Asiático. As casas reais baseiam suas atividades em um costume que atravessa as gerações, é o chamado direito de costume. Isso é anterior ao direito romano. Além de buscar preservar as tradições locais, as casas reais seguem o conceito de nobreza, que não está relacionado ao poder financeiro ou monetário, e sim à atitude de nobreza, que é formada por aspectos como a honra, educação, boa índole, caráter, entre outros. Enfim, Henri, o que é uma casa real? Vamos esclarecer. É uma realidade bastante distante aqui de nós brasileiros. O que vem a ser a casa real? Eu acho que não é uma realidade tão distante, porque o Brasil tem uma casa real que está, vamos dizer, obsoleta em certo sentido pela Constituição, mas ela é reconhecida internacionalmente. O fato basta uma casa real reconhecer outra para essa ter reconhecimento, não precisa ser o reconhecimento de uma entidade internacional. No protocolo das casas reais, ou as casas principescas, de fato, inclusive, teve um plebiscito no Brasil, se não me equivoco, em 1989, o qual se decidia se era parlamentarismo, presidencialismo ou voltasse à monarquia. O qual teve uma boa porcentagem. Acho que não é tão distante do Brasil, só que acho que a Casa Real brasileira quis ficar modestamente à parte, um pouco mais de lado, nesse sentido. Mas as casas reais são simplesmente órgãos, vamos dizer assim, independentes, a maioria das vezes, que tem um chefe jerárquico, que é um chefe real, que é o chefe que controla a parte jurídica, a parte heraldística e as outras partes
da Casa Real. Algumas são absolutas, outras semi-absolutas, algumas controlam completamente o país, outras controlam um pequeno território, outras controlam todo o que tem a ver com o país, e outras têm mais um reconhecimento cultural ou um reconhecimento internacional. E, em princípio, todas as casas foram tribais, mas isso é em princípio. As primeiras casas reais foram asiáticas, orientais, não foram ocidentais, e me chamam Majaraha branco pelo sentido não da cor, senão que, como a colonização dos ocidentais europeus foram, de fato, de grande parte na Ásia, de parte de pessoas de cor branca, os orientais ficaram estimados que as pessoas do Ocidente se chamam brancos, independente se você venha da África, se você venha do Chile, do Peru, ou de onde seja a sua cor, não tem referência. Agora, eles se referem ao tema branco porque é ocidental e só existiram 2 Majarahás ocidentais. De fato, não existiram outros reconhecimentos orientais ou asiáticos para pessoas do Ocidente, como, por exemplo, a família real britânica, que foi império, e foi o império da Índia, não foi reconhecida como imperador, nem como Maharaja, foi reconhecida como Rajas, somente reis. Porque o título de Maharaja ou sultão, traduzido do sânscrito, é um título quase de semideus ou santidade. E como nós ocidentais não respeitamos muito a cultura asiática, eles não entregam facilmente esses títulos. Agora, Henri, você faz parte, como destaquei aqui, da Casa Real do Maharaja Branco do Reino do Vale do Capatanga, que fica no sudoeste da Ásia. É mais ou menos o território de Mindanao. Sim, como é que você chega lá? Como é que acontece a sua ida para lá? E por que não aqui, já que temos a nossa Casa Real? Não tem nenhuma vinculação com a Casa Real brasileira. Sim, tive antepassados, como sou brasileiro, tive antepassados brasileiros que prestaram serviço à Casa Real brasileira, como Dom Pedro I e Dom Pedro II, que está numa parte da história da casa, mas não são o pilar da casa. O pilar da casa é o título de Maharaja do sultanato do ano de 1400. Tá? Foi um processo que começou no ano 2012. Eu já era nobre de outra casa real, a Casa Real Lombardi, que é uma casa real que pertence à Itália. Eu sou conde de Blanca, um condado perto de Gênova, e participava já de outras casas reais, como a Casa Real da Geórgia, entre outras mais, que não vou comentar todas. Para cercamento e melhoria dos convênios com o Ocidente, como é o Encontro Nobiliárquico Internacional, foi solicitado que fosse nomeado uma pessoa de índole, vamos dizer, que não tenha sido nomeada, com um título alto, para que tivesse uma maior relação, tanto como o Oriente e Ocidente, nos respeitos nas casas reais, no que não existia. Porque o primeiro Maharaja foi um soldado inglês que ajudou o Império de Brunei, o Sultanato de Brunei hoje, e ele desistiu e entregou, um tempo depois, o território ao Reino Federativo da Malásia, que é um reino federativo de vários sultões, que são sultão em tradução é imperador. Isso a gente tem melhorado a relação com o Brasil e com os países da América, como o Chile, como o Peru. Já fizemos acordo com a Federação Brasileira de Hospitais, entregamos reconhecimento a eles, eles entregaram reconhecimento à casa, fizemos outros acordos com outras instituições, temos um prêmio Nobel, fizemos um acordo com o Reino da Suécia e a Suécia de criação dos prêmios Nobel da música, só que não pudemos dar
a Você sequência. desenvolve atividades diplomáticas entre as casas, fazem esse trabalho diplomático. Claro, todas as casas estão conectadas de alguma maneira, ou tem o seu porta-voz, ou seu chanceler, que pode se comunicar com outra casa para, vamos dizer, recomendar, destituir, comentar, ou também, inclusive, dizer quais são nobres falsos ou nobres verdadeiros. Existem muitos nobres falsos, lamentavelmente. Aqui no Brasil existe um nobre famoso falso, mas eu não posso me referir ao nome dele, que nunca teve título, entendeu? Então, mas é bastante comum nesse aspecto. E as casas hoje brindam mais um tema de certificação para as empresas, porque, por exemplo, você pode ter uma certificação real de um produto ou um serviço. Isso facilita a sua entrada em diferentes países, porque, obviamente, a qualificação de uma casa real é maior que a qualificação do Inmetro, nesse caso. Obviamente, isso te facilita, vamos dizer assim, o selo no aspecto e traz uma melhor etiqueta nesse sentido. Mas aqui no Brasil, como eu te comentei brevemente anteriormente, não aplicamos o protocolo, porque muitas vezes as pessoas desconhecem o protocolo das casas reais e algumas vezes são bastante extensos, exagerados, e sabemos que aqui não se pode aplicar nesse sentido. Bem brevemente, eu quero ouvir também o Jafé a respeito desse tema, mas bem brevemente para a gente falar, Henri, quais são as mais antigas, as mais conhecidas? Bem breve, aí eu passo aqui a palavra para o Jafé também. As atuais mais antigas são a da Tailândia, a do Japão, que é uma das mais antigas atuais. A da Inglaterra também é uma das mais antigas e atuais. O Reino de Butão também é um dos antigas e atuais. O Sultanato de Brunei. Existem aproximadamente ativas, umas 50 casas reais ativas. Absolutas devem existir umas 20. Em qual, por exemplo, a Arábia Saudita é absoluta, os Emirados Árabes é absoluto, a Casa Real da Tailândia é absoluta, no qual eles têm poder absoluto do seu território e podem decidir. De fato, em algumas casas, o rei ou a rainha representa tanto a igreja como o poder militar e o poder legislativo. Na Inglaterra, a rainha representa a igreja e vários poderes. Na Espanha, o rei representa também as 5 forças armadas. Agora, também queria precisar um tema que você me perguntou, porque a diferença é importante que todas as casas, não todas as casas reais atuais, são descendentes dos territórios que eles estão ocupando nesse momento. Vou dar 2 exemplos. A Casa Real da Espanha, os reis espanhóis não são espanhóis, são franceses. E a Casa Real da Inglaterra, os reis da Inglaterra não são ingleses, são alemães. Eles mudaram o nome antes da Primeira Guerra Mundial, que eles perderam os títulos alemães, inclusive, por causa da Primeira Guerra Mundial. E passaram a ser Windsor, que não era Windsor. Entende? Então, não tem essa complicação de que você seja de outro país para você ser nomeado um chefe de uma casa real, nesse sentido. Perfeito. Aí temos dois pontos importantes. Jafé, para falar bem brevemente, e a gente segue para o intervalo, você, aqui nos bastidores, né, no backstage, você comentava aí de algum momento aí na sua família teve alguma vivência aí com a questão da família real brasileira, né? Como é que foi isso? É um fato até curioso, eu vou falar rápido, porque eu sei que vocês temos horários aí a cumprir, né? Mas o Dom Pedro II, ele se notabilizou por ser um poliglota e um sujeito que amava o país, né? Um patriota que amava o Brasil e queria ver o Brasil povoado por outros povos. Inclusive, o Brasil, naquela época, vivia o seu auge. E ele começou a fazer peregrinações, viagens para a Europa, para a Ásia e o Oriente. Inclusive, numa dessas viagens, foi ao Líbano
E no Líbano reuniu-se, como é um país pequeno, reuniu-se as pessoas, vamos dizer, mais proeminentes do local, para que Dom Pedro expusesse sobre o que era o Brasil, como o Brasil estava se formando, como estava no período, né, pós-independência, né? E ele fez, então, convites para a comunidade libanesa para que enviasse, né, alguns membros para imigração no país. E, na época, meu avô era muito jovem, tinha o irmão dele, o Nami Jafé, pai até do Ricardo Jafé, foi ministro, foi presidente do Banco do Brasil, no governo do Getúlio Vargas. E o que ocorre? Ele falou, meu avô ficou tão impressionado que ele quis ir, com 17 anos, quis ir para o Brasil, e a mãe dele não deixou. Não deixou, e ele, com muita insistência, conseguiu vir ao Brasil com 21 anos de idade, passou em Marseille, na França, comprou uma série de adereços para vender aqui como camelô, né? Então, ele era um verdadeiro, né, camelô, era um caixeiro viajante, né, que a gente falava, né? E percorreu o interior do Brasil, e logo chegou aqui no Brasil quando o Brasil já tinha abolido a escravatura recentemente. Então, graças à ida de Dom Pedro II ao Líbano, como deve ter ido para a França, como deve ter ido principalmente para a Itália, que trouxe essa imigração de povos aí que hoje formam a colônia, formam o Brasil, né? Se transformaram o Brasil no que o Brasil é hoje. Muito bem. Dom Pedro II, que escolheu a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, para construir a casa da família real, e o Henri já contava aqui para a gente que é de Petrópolis, nasceu em Petrópolis, e só para colocar aqui também como mais uma curiosidade nessa conversa toda. 12h31 agora, a gente vai para o intervalo, mensagem do nosso apoiador, em seguida a gente retorna aqui com mais temas do programa Gente que Fala. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso numa época de mudanças... Pode me passar um copo de água, por favor? É fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 28 minutos para 13h, agora estamos de volta pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo ao vivo com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Próximo assunto por aqui é o seguinte: arte é vida, é criatividade, é sentimento, é poesia. Não há limites, olhos ou local pré-determinado por um objeto artístico que pode aparecer em diferentes formatos para qualquer pessoa ou em qualquer lugar, inclusive aí, na sua casa, na casa de cada um de nós. No entanto, é preciso cautela e experiência para inseri-lo na decoração, pois, combinado ao restante dos elementos, ele tem o poder não apenas de decorar, mas de atrelar um sentimento, história, valor e, principalmente, personalidade ao ambiente. Elisa Mondé, como é que a gente... quando que a curadoria de artes plásticas passou a ter essa relação com decoração de ambientes? Olha, a arte, ela é inserida em todos os aspectos da vida, tanto no seu visual, na roupa, na comida, na casa, na arquitetura, em tudo a arte entra. E aí, a curadoria de arte nada mais é do que você anexar a arte ou a arquitetura com as instalações, ou a arte na casa através do espaço agradável, das cores, das texturas. Problemas com a sua comunicação, Elisa? Elisa Mondé, aqui nessa nossa conversa, no programa Gente que Fala de hoje. Elisa Mondé, que é artista plástica, decoradora,
curadora de arte, e falando aqui sobre este conceito da aplicação da curadoria de arte na decoração dos ambientes. Temos aí problema realmente com a conexão da Elisa. Vamos passar aqui para o próximo tema, aí ela restabelecendo o sinal, a gente volta aqui com o assunto que a gente estava desenvolvendo com ela. Vamos falar sobre o seguinte. Sérgio Jafé, vamos para você. Olha, cada vez mais a sustentabilidade vem ganhando espaço nos condomínios. Síndicos e gestores buscam realizar ações como a coleta seletiva de materiais recicláveis, descarte correto de pilhas e baterias, óleo usado e tudo que de alguma forma causa impacto ao meio ambiente. Além disso, os condomínios têm investido no reaproveitamento da água da chuva para os jardins e limpeza e também na instalação de placas solares para geração de energia limpa. As ações, além de preservar o meio ambiente, costumam reduzir custos e valorizar os imóveis. Sérgio, esse último ponto aqui, redução de custos e valorizar os imóveis, a gente observa num outro campo, num outro aspecto. O Brasil, por exemplo, é um dos campeões mundiais de reciclagem de latinhas. Praticamente tudo que existe de latinha no Brasil acaba sendo reciclado, 98%, 99%. Um espetáculo. O que esse assunto tem a ver com as latinhas? É que a gente está diante, no caso das latinhas, de um problema social. Não é um problema de consciência ambiental que leva a toda essa recuperação e reciclagem das latinhas. É um problema social que faz com que as pessoas catem aí todo esse material para poder sobreviver disso. E então a gente muitas vezes olha a questão do sustentável pelo lado de redução de custos, ter alguma vantagem financeira e menos com a questão da consciência ambiental. É isso que também acontece nos condomínios? Eu concordo com você, apesar que eu vejo que quem mora em condomínio tem uma consciência maior nessa questão ambiental. Isso eu tenho visto que até, inclusive, questões de discussões internas que às vezes chegam para o nosso escritório, né, envolvendo essa questão de individualização dos lixos, aquela separação do que é reciclável, do que não é reciclável, dessa questão também, lógico, envolvendo também a parte de economia, querer, por exemplo, introduzir no condomínio a água para aproveitamento de limpeza de áreas úteis, de conservação de jardins, mesmo a instalação de placas solares. Lógico, ainda a grande maioria dos condomínios ainda não faz isso. Mas já existe, principalmente os condomínios novos que estão se formando, né, esse tipo de preocupação, inclusive até com a introdução de luzes de LED, que economizam muito o gasto de energia, né? Então, eu acho que o teu raciocínio está perfeito. Na verdade, aqui se alia mais a questão, não só a questão ambiental, talvez eu fique um pouquinho mais de lado, mas a questão mais de economia e, no caso das latinhas, como você muito bem colocou, de sobrevivência, né? Então, são pessoas que vêm na praia, né, nas praias, carregando aqueles sacos enormes de latinhas e até sob aquele sol quente, mas em que a gente fica até condoído, mas realmente provoca aí, né, traz um rendimento aí para essas pessoas menos favorecidas. E o condomínio busca, logicamente, há uma preocupação com sustentabilidade, mas eu acho que a preocupação maior é com a economia. Oxalá, ainda que essa preocupação resulte em benefício em termos de sustentabilidade, é válida. Então, eu entendo que hoje ainda é tímido isso nos condomínios, tem sido mais frequente nos condomínios mais novos e acredito que vai ser a tendência dos condomínios que estão sendo construídos, erigidos, pipocando por todas as cidades brasileiras. O brasileiro, na verdade, ele é muito proativo, né? A iniciativa privada é muito proativa e o que ocorre? Está sempre inovando, sempre trazendo melhorias que acabam, né, trazendo benefícios para a sociedade. Iniciativas de sustentabilidade nos condomínios mais antigos, elas trazem, de alguma maneira, algum tipo de conflito entre os moradores, porque nos condomínios mais novos
tudo já é entregue, a questão do reuso da água, as placas solares, enfim, são ferramentas, são instrumentos que já são entregues com esses condomínios. Os antigos precisam ser adaptados, isso envolve muitos gastos, rateios e tal, isso é motivo de confusão? É exatamente, muito bem colocado. Eu tinha mais ou menos lançado isso e você colocou muito bem. Tem sim, é motivo de confusão, principalmente com os condôminos mais idosos, que muitas vezes têm a sua renda comprometida e não quer ficar investindo, porque tudo hoje, todos os investimentos em qualquer área são caros. Né? Então, você não tem nada barato. E você está saindo de uma crise pandêmica, agora com um pouquinho com pinceladas da guerra, trazendo aí problemas, inclusive, de abastecimentos. Isso tudo impacta. E, realmente, qualquer iniciativa que envolva um rateio extra vai efetivamente gerar conflito dentro do condomínio. Gostei, muito bem anotado aí, Mauro. E para finalizar esse tópico, ideias bacanas que podem ser implementadas nos condomínios. Claro, já tem coleta seletiva, já tem energia solar, enfim, o que tem de novidade que os condomínios podem aproveitar nessa área? Olha, eu entendo até que a própria portaria sendo informatizada, sendo aquela portaria terceirizada eletrônica, né? Isso ajuda bastante, porque você economiza não só em pessoal que vai, como também economiza questão de economia de luz, de energia, de hidráulica. Isso ajuda bastante. Por exemplo, quando você faz uma contratação, você instala ali as luzes de LED, você está efetivamente trazendo uma economia e trazendo também uma preservação maior do meio ambiente, porque a luz agride menos. Então, são essas iniciativas, como, por exemplo, também quando você trata ali de um reuso da água, você está realmente trazendo uma economia, né, para o condomínio. E o condomínio desfruta disso e efetivamente reflete no bolso e até na valorização do próprio imóvel. Um imóvel trazendo um condomínio mais em conta é sempre muito mais atrativo. Legal, a gente já tem a Elisa Monde de volta, tinha caído a conexão dela, a gente tratava aqui sobre curadoria de arte na decoração, e a Elisa explicava como é que surge esse conceito. Elisa, agora para falar, quem é o público, né, que se apropria desse conceito, dessa ideia de levar a curadoria de arte para os espaços onde, não só onde se mora, mas também onde se trabalha, né, nos escritórios? A partir do público B. Esse é o público que mais valoriza. O público C também ama a arte, mas às vezes não é acessível. Portanto, hoje em dia, está numa alta muito grande das gravuras em papéis, da fotografia, que é uma arte mais acessível. Tem lojas que assim deram um boom por causa do segmento de quadros com gravuras. E antigamente nós tínhamos o lambe-lambe, que ele meio que enfeitava a cidade. Então, em termos de cidade, nós temos grandes instalações, que isso favorece muito. Os países são conhecidos por causa de instalações. Ele faz um marco na cidade, um marco naquele empreendimento. A arte é o que contagia, é o que humaniza. Então, a arte, onde entra a arte? Numa vitrine, em qualquer local, tanto corporativo, quanto residencial, quanto na arquitetura, a população, as pessoas, elas se tornam mais felizes, porque contagia. Agora, essa harmonização, não sei se esse é o termo, entre as peças que serão colocadas naquele ambiente, uma tela, um busto, enfim, como é que essa harmonização é pensada de acordo com cada ambiente? Então, não existe o certo ou o errado.
Muitas pessoas gostam do tom sobre tom, off-white, uma claridade que ela amplia os espaços. Já tem um outro segmento de usar vários tons fortes e que eles se combinam, eles se completam, porque as cores, elas são complementares, uma pede a outra. Então, você sabendo harmonizar, às vezes, uma obra de arte com um sofá, com a cor da parede, com o papel de parede, com a banqueta, com a almofada. Você usando 2 elementos, você já harmoniza. Você usando 3 elementos, você completamente harmoniza esse espaço. Você liga as cores. Você coloca um quadro, uma almofada, uma banqueta, você já enriquece ou um quarto, ou um living, ou qualquer outro lugar. As ideias basicamente são suas, ou você ouve as ideias dos seus contratantes, né? E lapida o que eles estão propondo? Na verdade, em primeiro lugar, o arquiteto, o designer de interiores, ele sente, ele pulsa. Que nem assim, eu venho do interior, eu dou muito valor à natureza. Antes de estar tão em alta a biofilia, eu já gostava. Eu sempre gostei de arte, eu sempre valorizei os prédios antigos. Esse foi meu TCC na pós. Então, assim, a arquitetura eclética, que tem muito em São Paulo, e ela é tão rica em todos os outros países, só de você olhar, que nem o que mais que o brasileiro visita quando está fora? Igrejas, museus. As pessoas amam cultura, amam arquitetura. A arte está inserida em cada aspecto. Qual que é o espaço mais legal, assim, eu vou usar o termo brincar, mas não pejorativamente, brincar no sentido de que é legal trabalhar, né, as ideias, né? Qual que é o espaço mais legal de brincar? É aquele mais moderno, mais contemporâneo ou mais vintage? Tanto um quanto o outro. Olha só, os pequenos espaços, hoje em dia, São Paulo, cada dia mais os apartamentos são menores. São 50 metros quadrados, 37, ou seja, você decorar um espaço pequeno, você consegue deixar ele todo adequado para a pessoa, desde que você conheça todo o sentimento da pessoa. Você faz uma anamnese, você vê se a pessoa gosta de receber amigos, se ela gosta de cozinhar, a casa é toda interagida, hoje em dia, a cozinha com o living, a sacada, o home office, que faz parte de um desses ambientes, pode ser até no quarto, a máquina de lavar, que ela faz parte da vida do ser humano, lavar as duas em um, lavadora e secadora, toda acoplada. Hoje as cozinhas, lavanderias, você pode fechá-las, que dá um outro espaço agradável. Então, assim, você pode ressignificar as peças antigas. É gostoso você brincar com o moderno e o antigo, o clássico. A decoração, ela é em si maravilhosa. Muito bem, 14 minutos para 13h agora. A gente vai seguir com outro tema aqui, com o Ricardo Davi, que é o seguinte: a W Tensai Cultural é o braço da W Tensai Construtora. Exatamente. Criado para ser integralmente voltado à revitalização, intervenção e reformas de espaços públicos no Brasil. A empresa é 100% focada nas construções de museus, bibliotecas culturais e empreendimentos voltados ao patrimônio público nacional. A empresa aposta na neuroarquitetura para mostrar que os ambientes têm enorme grau de interferência nas emoções, sentimentos, comportamentos, especialmente na felicidade e bem-estar das pessoas. Ricardo, a Elisa já tinha falado desse termo aqui na conversa dela, a neuroarquitetura. O que é isso? Bom, a neuroarquitetura nada mais é do que o ambiente em si de uma residência ou de uma empresa, né, incidir na mente das pessoas, né? Então, é o que a neuroarquitetura faz: trazer o bem-estar mental para as pessoas, principalmente agora, nessa época, né, que todas as residências viraram home office. Então, antes você tinha aquela saída para a sua empresa, você tinha o seu happy hour, depois voltava para casa. Hoje não, hoje você fica integralmente na sua casa e você precisa ter mentalmente um espaço para você se sentir tranquilo.
Então, a neuroarquitetura, no meu ponto de vista, veio para isso, né? Tornar os ambientes mais saudáveis, não que a casa não seja saudável, mas os espaços, né, criados com cores, com iluminação, com ventilação, principalmente, com os produtos que se usam nessas novas construções hoje, que cada vez nós temos dois ápices, um pequeno e um grande. Nós temos apartamentos e estúdios de 15 metros, 20 metros, e temos apartamentos hoje de 400, 500 metros. Né? Eu que ando na cidade de São Paulo e pelo Brasil, eu vejo essas duas pontas. O grande vai continuar grande sempre, não tem como. Ele tem um poder aquisitivo muito mais, né, muito mais forte, essas coisas todas. O pequeno é aquele que está chegando, que precisa começar numa cidade como São Paulo. Então, para que ele não se sinta, vamos dizer assim, totalmente isolado, a neuroarquitetura veio exatamente para isso. Tornar aquele ambiente pequeno, principalmente, gostoso, saudável. Por isso, usa-se produtos, né, mais adequados. Eu, por exemplo, a W Tensai importa um produto que é um revestimento de altíssimo padrão, que é um dos únicos produtos que tem o selo que chama-se Vida Saudável. Porque ele torna o ambiente, o ar do ambiente, bastante saudável. É um produto que nós estamos trazendo para o Brasil, já desde 95. Então, o que acontece? Iluminação, a saúde, o bem-estar mental. Isso é a neuroarquitetura. Sim, agora vamos dar dois exemplos práticos. Ricardo Davi, pessoas que estão trabalhando em casa ainda, né? Foram para o home office e seguem. Vamos pensar aqui, um profissional liberal, né? E alguém que não é um profissional liberal, tem muita gente que trabalha com telemarketing, fazendo as suas ligações a partir de casa. Então, são duas atividades completamente diferentes. Qual deve ser a interferência nos ambientes desses dois profissionais para que o trabalho seja bem desenvolvido? São atividades completamente diferentes. Bom, o primeiro passo é o espaço onde a pessoa vai estar trabalhando. Esse é primordial. O segundo, do meu ponto de vista, seria nos ambientes residenciais, né, principalmente, né, nos home offices, vamos dizer assim, a acústica. Porque muitas vezes a pessoa está trabalhando, mas ele não está sozinho. Então, ele tem interferência da família, tem interferência de, né, família em si. Então, ele precisa ter um espaço, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja um escritório maior ou pequeno dentro de uma residência, ele precisa ter um ambiente saudável para que ele possa se concentrar no seu trabalho. Isso é a neuroarquitetura. A neuroarquitetura cria dentro desses ambientes um espaço onde ele vai se sentir saudável. Agora, o foco de vocês é em espaços públicos, é isso? Não, a W Tensai Construtora é uma empresa focada na construção de residências, corporativos, hospitais, né? Reformas em geral. Devido à pandemia, eu criei a W Tensai Cultural, que é uma empresa ligada 100% aos órgãos, às obras públicas, de restauração, de conservação, de construção e principalmente nas áreas culturais. Observando, falando que o Dr. Sérgio comentou, hoje na cidade de São Paulo existem 290 edifícios vazios que são do governo, entre prefeitura, governo, né, governo federal. O retrofit, já tem vários edifícios que estamos fazendo retrofits, tornando o edifício comercial e edifício de moradia com tecnologias avançadas, né? Que os prédios, a maioria são antigos, né? Então, isso, a W Tensai Cultural está entrando exclusivamente nisso. Legal. Pessoal, a gente vai agora para as perguntas da nossa audiência, que já estão chegando por aqui. E eu vou começar aqui, então, com o Majarahara Henry.
A Ana Cláudia Koyama está no Facebook e pergunta o seguinte: li recentemente que a Casa Real do Majarahara Branco lançou uma moeda comemorativa para celebrar a Rainha Mãe. Aí a pergunta dela: o reinado tem moeda própria? Tem moeda própria. Todas as casas reais podem criar moedas comemorativas. Não existe exceção. Por exemplo, a Rainha Isabel da Inglaterra criou uma moeda comemorativa que tinha aproximadamente 1 tonelada de ouro puro, sólido. E se cria as moedas comemorativas. Não são moedas de uso comercial, são moedas mais bem comemorativas. E tem, obviamente, que a casa ter um nome dessa moeda, nesse caso. E eu queria ter comentado, a Casa Real do Majarahara Branco não significa, novamente, com o aspecto da cor. Somos uma casa que não tem religião associada, aunque eu sou católico. A casa é de origem muçulmânica, vamos dizer assim, Oriente, mas a casa aceita qualquer pessoa de qualquer religião, de qualquer cor ou qualquer índole. É uma das poucas casas que tem abertura para a diversidade que existe hoje em dia, que a maioria das casas reais não tem praticamente nesse aspecto. Mas existe sim uma moeda, foi criada primeiro lote de 100, vai ser um máximo de 500 unidades desse lote, e posteriormente, obviamente, em outras comemorações serão criadas outras moedas com respeito à casa. Algumas moedas são entregues a algumas atividades e outras não são entregues a pessoas que tenham reconhecimento da casa, nesse caso, ou se vai criar também uma moeda com respeito à ordem real do Cid Campeador. Não sei se vocês conhecem a história do Cid Campeador. A Casa Real do Majarahara Branco recebeu autorização do governo espanhol e da União Europeia para ser a representante da ordem real da Espanha, do Cid Campeador, que é um dos maiores cavaleiros medievais depois do rei Arthur. Existem filmes do Cid Campeador em Hollywood, existe também desenho da Disney, o cantor Luiz Fonsi também cantou música do Cid Campeador, e existe uma série na Amazon Prime também do Cid Campeador, que se pode ver nesse caso. Muito bem. Esclarecida a pergunta aqui da Ana Cláudia Koyama. A Marina Gouveia está no YouTube. Elisa, por que no Brasil, pergunta a Marina, não vemos obras de arte nas ruas, ao alcance de todos, como vemos em cidades como Florença e tantas outras? Aí ela pergunta se é pela questão do vandalismo. Ai, olha só, o Brasil, ele é recheado de obras de arte pela cidade. Elas sofrem, sim, vandalismo. Ultimamente, nós temos uma grande obra de arte, que é a Baleia, e fica 24 horas segurança com medo de vandalismo. Então, algumas cidades, elas têm, que nem Brasília, Santos, por um determinado tempo, era uma lei que em cada prédio tivesse uma escultura ou uma obra de arte. Alguns bancos, aqui mesmo na Avenida Paulista, na fachada dela, tem esculturas e dentro tem obras de arte. Deveria ser feita uma lei realmente para que todos os edifícios tivessem uma obra de arte. Isso seria uma valorização também do profissional, da arte em si. O seu Jaime do Jardim Bonfilhole, Zona Oeste aqui da capital, todos os dias com a gente. Mais uma vez, obrigado, seu Jaime, por estar aqui com a participação, fazendo perguntas. Ricardo, um prédio inteligente onera muito o valor do condomínio pago pelos moradores ou pelas empresas, se for prédio comercial? É a pergunta aqui do seu Jaime. Eu diria que não. Com a chegada da nova tecnologia, no retrofit de um prédio já existente, os benefícios dos produtos que são usados trazem, com certeza, uma economia muito grande. Então, na primeira partida, parece ser um investimento alto, mas o retorno dos anos, é rápido. É rápido o retorno.
Né? Então, um prédio inteligente, com energia limpa, com iluminação, revestimentos apropriados para que se diminua a incidência de ar-condicionado, né, nos ambientes, isso é muito importante. Obviamente, quando se usa produtos daquele que eu disse anteriormente, o seguro de incêndio ele já diminui quase 40%, porque é um produto totalmente anti-chama, conforme normas técnicas, né? Então, um prédio inteligente, na primeira partida, alterar a estrutura dele parece ser caro, mas no meio do caminho as vantagens são enormes. E a pergunta aqui que vai para o Sérgio Jafé, Vanessa Rodrigues está no Instagram. Sérgio, um condômino pode reclamar do barulho do choro do bebê, de um vizinho, durante a madrugada? Aí a Vanessa faz essa pergunta porque é uma briga que está acontecendo no prédio dela. Bom, eu já tive brigas piores, até envolvendo atos sexuais. Então, o choro do bebê é mais tranquilo. Não, na realidade, não há que se reclamar sobre isso, né? Porque é uma questão, logicamente, envolvendo um serzinho ali que não tem nem como se controlar. Evidentemente, diferentemente, por exemplo, do som de saltos de sapato, ou de brigas domésticas, ou até de atos sexuais, que já aconteceu. Inclusive, eu tive que intervir isso aí no escritório, porque era um casal que ficava muito alegre, muito entusiasmado no ato, e aquilo trazia um desassossego aos vizinhos. Então, veja bem, com relação à pergunta da Vanessa, evidentemente, eu acho que é interessante conversar com os pais da criança para tentar dar uma amenizada. Evidentemente, essa criança pode estar sofrendo algum mal, porque a criança, o normal é dormir, né? Apesar que o bebê, em determinadas fases do comecinho de vida, não está com totalmente, acho que é o sistema digestivo totalmente formado, isso causa aquelas famosas cólicas, mas tudo tem que se entender esse tipo de coisa, tá certo? Sim. Então, veja bem... É o bom senso, né, Sérgio? É o bom exatamente, senso também de coletividade, de vizinhança, né? Agora, evidentemente, quando você está um vizinho que faz festas noturnas, esse caso também do ato sexual, brigas em família, aí é diferente. Aí realmente tem que se dar um aviso, não cumpriu, notifica, não cumpriu, vai para a multa. Muito bem, pessoal, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de terça-feira. Um agradecimento a todos vocês, em nome de toda a nossa equipe. Henri Gomes, Majarahá, Branco, Maharajá, eu estou tropeçando aqui Não tem problema, nenhum problema. Maharajá Branco, do Reino do Vale Capatanga. Se Gomes, quiser muito obrigado pela presença. Sim. No Instagram é só buscar Casa Real do Majarahá Branco e Sim. vai encontrar facilmente no Instagram. Para ter alguma informação maior ou acesso à consulta que as pessoas queiram fazer, e nós vamos estar vindo constantemente ao Brasil, porque como eu tenho a nacionalidade brasileira, queremos melhorar a figura e a imagem do Brasil fora e melhorar a relação com as casas reais e outras instituições que têm esse prestígio nesse sentido. E somos abertos a qualquer pessoa de qualquer religião, sem importar a cor, crença ou política incluso. Só não pode, obviamente, dentro da Casa Real ou das oficinas da Casa, emitir temas políticos ou religiosos. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Também muito obrigado a Elisa Mondé, artista plástica, decoradora, curadora de arte. Ricardo Davi, engenheiro, ele é CEO da construtora W Tensai e da W Tensai Cultural. E também o Sérgio Jafé, advogado, especialista em direito imobiliário. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, no apoio técnico na AllTV, o Sérgio Oliveira, valeu aí pelos trabalhos, Sérgio, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AllTV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, o espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Um pouquinho atrasado hoje aqui na saída, 1h03. Obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã. Tchau, tchau.